Olá! Hoje nós vamos falar dos princípios da programação orientada a objeto. Vamos falar sobre classes, objetos, atributos e métodos. Vamos começar falando sobre classes. Classes é como se fosse uma visão mais abstrata, uma visão geral das coisas. Por exemplo, quando falamos sobre pessoas. Pessoas seriam uma classe, pois você não pensa em uma pessoa. Você pensa em várias, você pensa no geral. Por isso, pessoas em Java seria apenas uma classe. A classe, ela possui várias características. Essas características nós chamamos de atributos. Por exemplo, coração é um atributo da classe pessoas, pois é uma característica de todas as pessoas. Quando nós criamos uma classe, essa classe é tratada dentro do código como um tipo de dado. Quando nós declaramos alguma variável, nós colocamos sempre o tipo dela. Por exemplo, idade, nós colocamos int. Agora, se nós quisermos criar algo que tenha todas as características da classe, nós podemos, por exemplo, criar Marcos, que pertence à classe pessoa. Esse pessoa é tratado como um tipo de dado. Ele é tratado da mesma forma que o int, que o float, que o string e todos os outros tipos de dado. Nesse caso, Marcos vai ter todas as características da classe pessoa. Ele é o que nós chamamos de objeto. Objetos, eles já são mais específicos. São todos aqueles que fazem parte da classe. Quando pensamos em pessoas, pensamos no geral. Quando pensamos em um só, por exemplo, João, ele é um objeto da classe pessoa. Ele faz parte da classe pessoa. Logo, ele tem todos os atributos desta classe. E agora vamos falar sobre métodos. Os métodos, eles são todas as ações que aquela determinada classe ou objeto pode fazer. Por exemplo, a classe pessoa pode andar, falar, brincar, pular. Todas essas possibilidades do que ele pode fazer é chamado de método. Os métodos são muito úteis, pois eles te dão a possibilidade de você reutilizá-los várias e várias vezes. E com os métodos, nós podemos acessá-los quando nós quisermos. É importante que nós sejamos bem específicos em relação aos métodos. Por exemplo, ao invés de eu criar um método para que seja criada uma casa, é melhor que eu crie um método para criar cozinha, banheiro, sala, quarto, todos separados. E então criar um outro método para agrupar todos eles. Isso é importante, pois se eu precisar usar qualquer um deles depois, eu posso usá-los ou modificá-los separadamente.